Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se é uma reunião de 2 pessoas, você e a sua esposa, ou você e seu pai, orando na sua casa, Deus está ali. Não é o quanto Deus fala contigo, é o quanto você está disposto a ouvir Deus. Nós trago as palavras na quarta-feira, mas o que eu achei engraçado de tudo que eu falei, que o Senhor confirmou comigo no domingo, na pregação do pastor que eu tenho para trazer para os irmãos, e confirmou hoje de novo, durante os testemunhos aqui, que eu necessitaria de falar sobre o que Deus preparou para compartilhar com os irmãos. Então, mais uma vez, aguenta aí só um pouquinho que o Senhor vai falar contigo. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 4. É um texto muito conhecido dos irmãos, porque é um texto que fala sobre a tentação de Jesus. Mas eu analisei essa tentação de uma ótica um pouco diferente. E não sei se os irmãos perceberam. Se não perceberam, depois pode olhar na camisa da Nata, que tem um símbolo ali, meio copiativo da escola, dizendo que é melhor ir para o céu quadrado, é melhor subir quadrado do que descer redondo, né? Então, na verdade, nós estamos chegando num momento onde nós teremos que ser chato. Só vai para o céu chato. Só vai para o céu sem graça. Ih, chegou o crentão, é esse que vai para o céu. Ih, chegou o chato, é esse que vai para o céu. Está chegando o momento onde nós temos que decidir, porque a igreja do Senhor perdeu noção do que é pecado. Perdeu-se noção do que é pecado. Nós escutamos o nome de Deus em vão, agradecer a Deus por coisa que você para e pensa, meu Deus, mas isso é ilegal. Então, chegou um momento em que nós estamos vendo isso sendo esparramado à torta e à direito, onde vidas sem compromisso, pessoas que não têm nada com Deus, nós vemos até, não é de duvidar se não há matador de aluguel por aí, frequentando essas campanhas de prosperidade aí para Deus aumentar o serviço, ou garotas de programa fazendo o mesmo. E nessa noite é o que Deus manda eu compartilhar com vocês. E tudo isso dentro da ótica da tentação de Jesus. No capítulo 4 de Lucas, no versículo 1, a palavra do Senhor começa dizendo o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe um monumento, todo o reino do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará cultos. Então levou-o a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e a eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropecem numa pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passado que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Grande Deus, nessa noite, Pai, essas pessoas esperam ouvir, não eu, Deus, não esse comedor de arroz e feijão, esse insignificante, esse pecador que sou, Deus. Mas essas pessoas vieram aqui, Pai, essa noite para ouvir da Tua glória, para ouvir da Tua graça, Deus. E Pai querido, e hoje eu creio que a Tua presença já foi manifestada e será manifestada nessa casa, porque aqui é a casa onde o Senhor se sente bem, Deus. E eu quero convidá-lo nesta noite com a sua comitiva de anjos a entrar nesta igreja em nome de Jesus Cristo e ser o Deus deste culto. Está tocando no coração daqueles que já ouviram, daqueles que necessitam de liberar perdão, daqueles que necessitam entender, ó Pai,
que a Tua palavra nos diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente, que não devemos ser igual a este mundo, Pai. E nesta noite eu peço que Teu Espírito Santo traduza todas as minhas palavras e toque ao coração desses ouvintes e daqueles que não puderam vir, daqueles, ó Deus, que virão, assistirão essa pregação, este culto de outra forma, porque está sendo gravado. Então que o Senhor possa estar tocando da mesma forma. Em nome de Jesus Cristo te oramos, Pai. Amém. É interessante quando nós paramos para analisar, quando Jesus, no livro de João, no capítulo 16, no versículo 3, não precisa de abrir: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a minha pregação partiu desse princípio. Pastor, no mês de outubro, ele falou esse texto aqui, eu anotei, que eu gosto de anotar muita coisa, e eu fui embora com aquela indagação: mas quem é Jesus? Será que realmente Jesus poderia dizer que para ter bom ânimo? Mas o que ele está querendo da gente? O que ele queria dizer com esse texto? Aparentemente tão vazio, aparentemente tão desconexo de alguma coisa. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele era Deus. Ele era Deus. Aí o Senhor me levou a meditar no capítulo 4 de Lucas, e para quem quiser ler depois, no livro de Mateus também, no capítulo 4 tem. Jesus realmente podia dizer coisas como essa, e Jesus tinha essa autoridade, porque Jesus era Deus, mas Ele estava aqui para dizer a você, hoje, nessa noite, que o que você está passando, Ele já passou. E Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua dor. Aquilo que você vai passar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o Senhor manda dizer nesta noite para você que Ele sabe tudo isso, porque Ele sentiu na pele. E quando nós falamos de tentação, é diferente de provação. Porque a palavra do Senhor fala em Tiago que tendes por bom ânimo quando sedes provado, né? Deus não tenta ninguém, Ele prova. Há uma grande diferença, mas isso é um gancho para uma próxima pregação ou um eventual estudo que possamos estar fazendo a respeito disso, que há diferença. Mas o que me chamou a atenção aqui, nessa tentação, primeira coisa que Satanás chega, primeira tentação dele, a fraqueza. Aí eu fiquei imaginando, por que Satanás começou pelo pão? Por que não ofereceu logo o reino? Por que não ofereceu a adoração a Jesus? Sabe por quê? Porque a fome era a fraqueza de Jesus. Naquele momento, o que o corpo, o que a carne humana de Jesus precisava, era de comida. E quando Satanás chega para ele e fala: você não é o bichão da goiaba? Por que você não transforma essa pedra em pão? Jesus, primeira coisa, olha que maravilha. Primeira coisa, Jesus poderia ter muito bem transformado aquela pedra em pão. Por que não? Ele é Deus, Ele podia todas as coisas. Todo poder foi dado para Ele no céu e na terra. E além de ter transformado aquela pedra em pão, poderia ter mandado o anjo do céu servir Ele com o melhor vinho, a melhor água, o melhor manjar do mundo. E além de tudo, ter pegado a fuça de Satanás e esfregado naquela pedra. Mas sabe por que Ele não fez isso? Porque daí o apóstolo Paulo não ia ter o que escrever em Filipenses capítulo 2, 6. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente e obediente até a morte de cruz. Jesus poderia ter feito, mas Ele não fez. E quantos de nós estamos transformando pedra em pães? Quantos de nós o sinal está verde, Jesus já falou que não é para fazer aquele negócio, e você está insistindo, a porta está fechada. Quando nós lemos, porque, peraí, irmão, mas lá em Mateus capítulo 7 a palavra fala que nós temos que bater, nós temos que insistir. Mas eu fui levado a um entendimento muito engraçado aqui, porque o que a Bíblia está falando é de súplica, de oração, joelho no chão.